Meus amados irmãos, paz do Senhor a todos. Quantos trouxeram a Bíblia? Por favor, abra no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, e o versículo é o de número 18. Quantos irmãos manuseiam um santo livro? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos nessa noite para glorificarmos a Deus juntos e para também compartilharmos uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Quero manifestar aqui o meu respeito pelo pastor presidente. O nome do pastor presidente? Pastor Sandro. Deus abençoe o senhor, bem como a sua esposa. Isso é um ministério. Na pessoa do pastor Sandro, eu quero manifestar o meu respeito a todos os obreiros aqui presentes, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo querido, irmão Carlos, servo de Deus, que Deus nos deu uma amizade muito verdadeira. Deus abençoe, irmão Carlos, sua querida família, irmã Sol, seu filho. Vocês são uma bênção, irmão Carlos. Obrigado pelo convite. Irmão Samuel, Deus abençoe muito, superintendente aqui neste campo de trabalho deste departamento tão singular e importante. E aos irmãos que estão louvando a Deus, a dupla querida, prazer rever vocês. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Não posso deixar de citar meu pastor, irmão José Santos, irmã Cirlei, servos de Deus que foram quem nos ganharam para Jesus, nos moldaram lá na igrejinha do bairro União. Deus abençoe muito, pastor. É uma honra estar com o senhor. Depois o senhor me cobra ali que eu quero estar lá na sua congregação. Vamos achar um dia lá e vamos estar juntos louvando a Deus. Deus abençoe muito o senhor, irmã Cirlei e toda a sua família. Amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa de Deus? Vamos ler o versículo 18 ao 20 do capítulo 5 de Marcos, onde está escrito: E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelos demônios, que pudesse estar com ele. No entanto, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Antes de você se assentar, por favor, repita comigo: escolhidos para testemunhar. Por favor, mais uma vez, escolhidos para testemunhar. Obrigado, irmãos. Por favor, tomem assento. Irmãos, eu poderia trazer uma mensagem de ensino nessa noite, haja vista que é um congresso de escola bíblica, mas Deus colocou uma palavra profética para ministrar ao coração da igreja. E o departamento de ensino já é movido pelo ensinamento sistemático da Bíblia o ano todo. E eu entendo que no congresso também é momento de até mesmo os professores serem renovados pelo Espírito de Deus. E então eu quero ministrar aquilo que Deus ministrou no meu coração, entendendo que Deus quer falar conosco. Irmão Max, é um prazer revê-lo. Deus abençoe você e sua família. Irmãos, certo dia, Jesus atravessou o mar da Galileia, o grande lago de Tiberíades, o grande lago de Genezaré, e desembarcou em uma cidadezinha chamada Gadara. Jesus desceu em uma cidadezinha chamada Gadara, e nesta cidade, havia uma pessoa que morava lá, que se destacava de todas as demais. Este homem se destacava não por fatores positivos, mas por fatores negativos, coisas terríveis que cercavam a sua vida. Este homem, ele estava possuído por demônios. Era um homem completamente dominado pelos poderes das trevas. Ele era um homem totalmente dominado pelo mal.
E a Bíblia diz que a sua história era terrível. Era uma história inigualável em Gadara. Segundo a Bíblia, ele não tinha uma casa para morar. Ele morava no cemitério. Ele morava em meio aos sepulcros. Ou seja, ele habitava no lugar de morte, no ambiente de morte. Imagine alguém que mora em um ambiente de morte, em um cemitério, o lugar mais inóspito de todos. Se nós achamos que o deserto é ruim, imagine o cemitério, um ambiente de morte. E a Bíblia ainda diz que, além disso, ele foi preso muitas vezes por grilhões, por algemas, por cadeias. Só que todas elas ele despedaçava. Dia após dia ele despedaçava grilhões, cadeias, algemas de qualquer material. Ele despedaçava pela força espiritual maligna que dominava-o. E ele despedaçava os grilhões, quebrava as cadeias, quebrava as algemas. E ninguém pôde prendê-lo, ninguém pôde segurá-lo para que ele não fizesse mal a ele mesmo. E ele esteve livre de todas as cadeias que tentaram colocá-lo. Mas o Espírito de Deus revelou ao meu coração que a prisão que ele mais gostaria de fugir, ele nunca fugiu. Que a prisão que ele mais gostaria de sair, ele nunca saiu. Que a cadeia que ele mais gostaria de quebrar, ele nunca quebrou. Que é a cadeia, que é a prisão espiritual. Todas as prisões visíveis ele despedaçou. Mas a prisão invisível que aprisionava não seu corpo, mas sua alma e seu espírito, ele jamais pôde quebrar. Ele jamais pôde destruir. Ele jamais pôde anular a força da prisão espiritual que ninguém via, mas que ele sabia que estava dentro dela. Este homem jamais pôde quebrar esta prisão e por causa dela, ele vivia com muitos sentimentos. Por exemplo, a solidão. Este homem, por causa de Satanás e os demônios, ele foi impedido de conviver com seus familiares. Este homem, por causa das forças malignas, ele foi impedido de viver com os seus amigos, de ter uma vida social, de ter a possibilidade de usufruir da convivência com as pessoas que amava. Esse homem, além de estar debaixo da solidão, também estava debaixo da angústia. Se você ler a Bíblia no capítulo 5 de Marcos, você vai ver que ele andava de dia e de noite clamando, gritando pelos montes. Não era de alegria, não era de festejo, mas era de sofrimento, de angústia, de tristeza. Ele andava gritando pelos montes, tamanho era a angústia da sua alma e do seu espírito. Além disso, ele estava debaixo da autodestruição. A Bíblia diz que ele pegava pedras e feria-se com elas. Batia em seus braços, batia em seu peito, batia em seu rosto com as pedras. Porque quem dominava ele, as hostes, principados, potestades da maldade, o dominavam e faziam com que ele se autodestruísse. Este é o reflexo exato, perfeito, de uma pessoa sem Jesus Cristo. Esse é o reflexo perfeito de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança que ainda não foi encontrado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o reflexo perfeito: solidão, autodestruição. O Espírito de Deus falou ao meu coração para não julgar quem está lá fora, porque apesar de não vermos eles presos, eles são prisioneiros invisíveis, espirituais. Eles andam de carro, mas estão presos. Eles têm suas belas casas, mas estão presos. Eles passam a noite se embriagando porque estão presos. Eles passam noites inteiras se drogando, fazendo sua mãe e seu pai sofrer por uma razão: porque estão presos. Eles gostariam de estar aqui, pastor Sandro, mas não podem. Apesar de você não ver os grilhões dele, há grilhões prendendo seus pés e suas mãos. Urabacantaramahás. Não há, na cidade de Gadara, não há ninguém que não conheça ele. As crianças têm medo dele. Os adolescentes têm receio de passar pelo lugar onde ele vive, no cemitério. Ninguém quer passar por lá. A notícia é sempre ruim a respeito dele.
Ninguém quer amizade com ele, mesmo que se quisesse, ele mesmo não permitiria, irmão Samuel. E a história do gadareno vai de mal a pior. A história do gadareno, que representa qualquer pessoa sem Cristo, vai de mal a pior. Ele não tem mais esperança, ele não tem mais uma esperança de retornar para sua casa e conviver de novo com os seus familiares. Ele não tem mais nada. Ele está abandonado, solitário, dominado pelas hostes espirituais da maldade. Mas de repente, Jesus decidiu visitar Gadara. De repente, Jesus decidiu descer do barco justamente na cidade de Gadara. É agora, irmãos, que a história do gadareno endemoniado vai mudar. Porque o gadareno vai se encontrar com o nazareno. O nazareno vem vindo aí para mudar a história do endemoniado gadareno. O nazareno é o único que podia salvar o gadareno. O nazareno é o único que podia libertar o gadareno das prisões. O nazareno é o único que podia devolver o gadareno para o seu contexto familiar. Imagine aquele homem, se tiver a esposa antes, se tinha filhos, quantas vezes os filhos e a esposa choravam por causa dele. Sua mãe e seu pai, irmão Max, quantas vezes choravam e pensavam: nunca vamos ter o nosso filho de volta, nunca o nosso filho vai voltar para casa. Se tivesse meninos, filhos, filhas, iriam dizer: que pena, mamãe, que o pai não está aqui mais para almoçar com a gente, que pena que o pai não está aqui mais para jantar com a gente. O que eles não sabiam é que o nazareno ia chegar na morada do gadareno. O nazareno estava entrando na cidade do gadareno, e o gadareno, por mais que ele esteja oprimido, aleluia, quando o nazareno chega, a história de qualquer gadareno muda para a glória do nome de Jesus. Os demônios que fizeram durante anos aquele homem se machucar, correr de um lado para o outro, gritar, chorar, se bater, se ferir, de repente os demônios vão fazer algo pela primeira vez. Os demônios vão fazer o gadareno adorar. Os demônios mandam nele, governam ele, entendem que ele é sua propriedade. Só que aqui, irmãos, vai se cumprir o que Paulo escreve em partes. Vai se cumprir o que Paulo escreve aos Filipenses. Escute, capítulo 2 de Filipenses, versículo 6 a seguir. Está escrito: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se parecido com os homens. E depois, achado em forma de homem, foi obediente, humilhando-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. E por causa disso, o Deus, o seu Pai, lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, de todo, qualquer outro nome, para que diante deste homem se dobrem os anjos, se dobre o arcanjo, se dobrem os serafins, se dobrem os crentes que já moram no céu, que foram na primeira ressurreição, depois da morte de Jesus no Calvário, mas também se dobrem governadores, também se dobrem presidentes, também se dobrem autoridades da terra, e mais do que isso, se dobrem o diabo, se dobrem os demônios que habitavam nele reconheceram que a autoridade que eles tinham sobre o gadareno durou até o nazareno chegar em Gadara. Já que o nazareno chegou, agora nós reconhecemos que não mandamos mais em você, quem manda em você agora é ele. E eles levaram o homem para adorar a Jesus Cristo. Quem pode dar a glória a Deus por esta palavra? Os demônios, conhecendo a autoridade que Jesus tem, eles rogam ao Senhor e dizem: Senhor, por favor, não nos expulse desta cidade. Permita-nos que entremos nas manadas de porcos que pastam ali adiante. E Jesus permite, eles entram nos porcos, os porcos se afogam. E por causa desse alvoroço, escute, igreja,
Toda a cidade veio para ver este alvoroço. Quando a cidade vem para ver o alvoroço que Jesus causou no contexto socioeconômico, porque destruiu a fonte de renda daquela cidade praticamente, matou os porcos, os demônios os mataram. Quando eles vêm para ver a destruição econômica, eles veem o poder do Evangelho. Eles vão observar pela primeira vez em Gadara o poder transformador deste Evangelho que pregamos. Eles vêm para ver o problema econômico. Só que eles encontram o homem que antes de Jesus chegar em Gadara estava possuído por demônios. E a Bíblia diz que a maneira que eles encontram é extraordinária, é espetacular, é maravilhosa, é singular. A Bíblia diz: encontraram o que antes fora possuído por demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Por que assentado, irmãos? Porque pela primeira vez, depois de tempos, este homem voltou a ter paz de espírito, tranquilidade, calmaria. É a primeira vez dentro de muito tempo que este homem se assenta. A Bíblia diz que dia e noite ele andava pelos montes, correndo, gritando, se ferindo, e de repente ele está sentado. Ninguém que se encontra com o Evangelho continua a mesma pessoa. Jesus ainda está bradando: visitante que me ouve nesta noite, Jesus permanece o mesmo, com o mesmo poder e a mesma autoridade, e Ele ainda permanece bradando: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está em paz, pastor. Pela primeira vez em muito tempo, só Jesus pode trazer paz. Ele está em paz. E além de estar em paz, ele está vestido. Porque antes andava nu. Nudez fala de vergonha, de promiscuidade. Aleluia. Fala de indecência, de imoralidade. Só que ele está vestido. Por quê, irmãos? Porque Jesus acabou de transformar o caráter dele. Jesus tem poder de transformar o caráter do ser humano. O Evangelho que pregamos tem o poder de transformar o caráter do ser humano. Roubava, conheceu o Evangelho, não rouba mais. Mentia, conheceu o Evangelho, não mente mais. O Evangelho tem o poder de transformar o caráter de qualquer ser humano. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 113, versículos 5 a 8. Ouça-me: quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e Ele se inclina para ver primeiro o que está no céu e depois o que está na terra. É Ele quem levanta o pobre do pó e tira o necessitado do meio do lixo, e faz assentar-se ao lado dos príncipes, entre os príncipes do seu povo. O gadareno que não tinha paz, agora tem paz. E o gadareno que andava nu, agora teve o seu caráter transformado, e além de estar em paz, está vestido. Me chama a atenção que além de estar assentado, estar em paz e estar com o caráter transformado, ele foi completamente restaurado por Jesus, porque ele está em perfeito juízo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por este Cristo? Só quem já foi encontrado por Jesus. Levante a mão e diga o melhor glória a Deus que você puder. Só quem já foi encontrado por Ele. Escute: sem Jesus ele é prisioneiro, com Jesus ele é livre. Sem Jesus ele está angustiado, com Jesus ele está em paz. Sem Jesus ele está sozinho, solitário, abandonado. Com Jesus a cidade inteira veio vê-lo. Sem Jesus, pastor Sandro, ele está ferido, mas com Jesus ele está curado.
Sem Jesus ele está derrotado, mas com Jesus ele é vencedor, ele foi transformado, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Não há doença que Jesus não possa curar, não há demônio que Jesus não possa expulsar, não há sujeira que Jesus não possa limpar, não há multidão de pecados que uma gota gloriosa do sangue de Jesus Cristo não possa purificar. O Evangelho pode mudar qualquer ser humano. Nós estávamos em uma campanha, irmão Carlos, meu amigão, e uma menina de 12 anos começou a gritar no meio da igreja, e eu pensei que fosse o Espírito de Deus, mas observei e percebi que não era, era um espírito de morte. Começou a gritar, chorar, angustiada. E Deus falou comigo e diz: é um espírito de morte. Repreende ela, repreende o espírito da vida dela. E depois tu pergunta se ela estava com dor. O Espírito de Deus falando ao meu coração. Eu no altar, a igreja pequenininha. E eu disse, e Deus falou comigo e disse: se você perguntar como eu estou te ordenando, ela vai dizer que estava com dor no peito. Pergunte se passou, e ela vai dizer que passou, e tu saberás que sou eu, teu Deus, que falo contigo. Eu orei por aquela menininha de 12 anos, estava gritando. Quando ordenamos que saísse, o espírito de morte saiu dela. E eu disse: filha, você estava com algum tipo de dor? E ela disse: eu estava com muita dor no peito. E eu disse: passou? E ela disse: agora não está doendo mais. O Evangelho tem poder. Uracanta lá, machandarabaia. Eu estava quinta-feira, minha esposa estava comigo. Terminei de pregar. Pastor local, pastor setorial. Tinha um homem, entrou na igreja, no meio da mensagem, todo sujo. E o pastor disse a ele: homem, você entrou aqui, você já perdeu tudo que você tinha. Você não tem mais ninguém por você. Você não tem mais alegria de viver. Aleluia. Aquele homem veio para frente do altar, irmão Carlos, meu amigo, irmão Samuel, veio para frente do altar, aquele homem, e ele disse: pastora, eu perdi tudo, ninguém mais me ama, eu ando somente com minha garrafa de cachaça, somente com álcool na mão, e eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém. O pastor disse: você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. Ele caiu possuído por demônios, nós oramos, Jesus repreendeu os demônios dele e transformou ele numa nova criatura. Se você puder, diga comigo: o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder, igreja. O Evangelho tem poder. O Evangelho ainda é o mesmo, ainda tem poder para curar, libertar, transformar, batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vi, não faz muitos dias, estava numa campanha de missões. Eu vi um homem de mais ou menos 30 a 35 anos, pastor. Uma das cenas mais lindas que já vi Jesus fazer. E ele veio para a frente da igreja, desde criancinha na igreja, servindo a Deus. Nunca fora batizado com o Espírito Santo. O paizinho dele, um homem de 70 anos aproximadamente, cabelo todo branquinho, não tinha mais nenhum fiozinho preto. Levantou do altar, da cadeira, ele era encarregado da congregação. Foi com passos lentos já. Quando aquele obreiro, pai do moço, de 30 a 35 anos, colocou a mão na cabeça dele, Jesus desceu, batizou ele na mesma hora, com o Espírito Santo e com fogo. O Evangelho tem poder. Se você puder, olhe para quem está do seu lado e diga: irmã, irmão, o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. E não é só o Evangelho que os pastores pregam, pastor Sandro, os obreiros, não. O Evangelho tem poder. O meu menino vai na escolinha e volta para casa contando a Bíblia de cor e salteado. Eu me lembro, irmãos, que muitas vezes eu não fiz coisas erradas na escola, porque na escolinha bíblica dominical da igreja eu ouvi a tia, a professora dizer que não podia porque era errado. O Evangelho
evangelho tem poder, pastor. Não importa se é contado com livrinhos e com desenhos para a criança enxergar. Até o desenho que está no livrinho, que mostra Jesus, emana unção, emana virtude e autoridade. Lembra da veste de Jesus? É a primeira veste na história que curou enfermidade. A mulher olhou para a veste e disse: eu não posso falar com ele, eu nem poderia estar aqui porque sou impura. Ela toca no vestido, e é a primeira vez que o vestido de Jesus saiu virtude dele, e a mulher saiu restaurada. Diga comigo: o evangelho tem poder, o evangelho tem poder, o evangelho tem poder. Jesus restaura aquele homem. Entre na Bíblia comigo na mensagem. Imagine um homem que não tinha paz, não tinha nada, agora vai poder voltar para casa, para sua família, agora vai poder ser restaurado, irmão Samuel, porque é isso que o evangelho traz, é isso que o evangelho faz, é isso que o evangelho proporciona. Escute, estar com Jesus foi tão bom que apesar de estar há tempo sem estar com a família, ele não quer voltar para casa, irmãs. Quem tem um encontro real com Jesus vicia. Talvez você e eu voltaríamos para casa correndo. Ele vê que Jesus entrou no barco porque os moradores de Gadara estão expulsando ele. Ele diz: não, não posso, eu vou com ele. E ele corre até Jesus, irmão Carlos, e diz: Senhor, me deixe ir contigo, por favor, permita que eu vá com o Senhor. Jesus olha para ele e diz: não, eu não te libertei para você viajar comigo. Eu te libertei para você ser meu missionário aqui em Gadara. Eu estou saindo daqui hoje, mas eu não vou deixar Gadara sem igreja. Você vai abrir a igreja aqui. Senhor, deixa eu ir contigo. Não, você agora vai ser meu pregador aqui. Você agora vai ser meu obreiro aqui. Você vai pregar. Vai começar pelos teus. Vai para a tua casa. Anuncia para a tua família o que eu fiz. Para a família eu acredito que não precisou nem anunciar, porque ele é um testemunho vivo do que Jesus faz. Irmãos, por favor, não me tenham por mal, mas tem muita gente que Jesus tirou do ambiente de morte e hoje só pensa na vida aqui. Só coisas daqui, terra, 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 terra. Quanto mais Jesus demorar, melhor tá para ele ou para ela. Ele quer ficar aqui, ele quer prosperar só aqui. Ele esquece que Jesus tirou ele do ambiente de morte, e se não fosse Jesus, ele nem estava vivo. Aleluia. Então nosso carro fica em segundo plano, a nossa grande casa fica em segundo plano, porque sem Jesus nem casa teríamos, sem Jesus nem carro tínhamos, sem Jesus nem fôlego de vida não tínhamos. Jesus tirou o homem da morte, do lugar da morte, porque através dele tem mais gente que precisa sair do lugar da morte também. Que me impressiona, irmãos, é que tinha gente melhor para Jesus escolher em Gadara. Uracanta lá bagara xandaraia. Tinha gente melhor em Gadara. Irmão, seja sincero, te olha no espelho. Eu me olho todo dia. Tinha gente melhor do que eu. Ah, como tinha, pastor. Então quer dizer, pregador, que Jesus não me escolheu porque eu prego bem? Não, sem ele você nem pregar não pregava. Então, pregador, quer dizer que Jesus não me escolheu por causa da minha voz? Muito menos, sem ele nem voz você tinha. Sem ele nem fôlego de vida não tínhamos. Então por que é que Jesus escolheu o gadareno, irmão Carlos? Sabe o que atraiu Jesus para ele, irmãos? Não foi o que ele tinha, foi o que ele não tinha. Ele não tinha paz, não tinha esperança, não tinha convívio familiar, não tinha relacionamentos sociais, não tinha alegria no coração. Foi isso que atraiu Jesus para ele. Eu quero que você aprenda nesse congresso de escola bíblica essa verdade e nunca mais esqueça. O que atraiu Jesus para a tua casa e para a tua vida não era o que você tinha, era o que você não tinha.
É só o que você não tinha. Antes de Jesus você não tinha graça, você não tinha unção, você não tinha talentos, você não tinha nada, você não tinha alegria, não tinha paz. Tudo que você tem foi Ele quem te deu. Então use o dom que Deus te deu para livrar mais alguém que também está como você já esteve um dia. Glória a Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui neste santuário. Porque Jesus escolheu ele. Porque Jesus se importa com o sofrimento humano. Eu amo Jesus, irmãos. E a minha maior inspiração de pregador é ele, sem dúvida. Porque Jesus pregava tanto para multidões quanto para uma pessoa só. Jesus valorizava cada ser humano de forma especial. Jesus nunca te viu como criatura, Jesus sempre te viu como filho e filha. Porque lá na criação ele estava. Deus não disse: farei o homem à minha imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha a Bíblia, analise quando você chegar em casa. Eu estou resumindo, mas olha, analise a razão pela qual Jesus foi para Gadara. Uma só, para se encontrar com o gadareno endemoniado. Jesus não faz mais nada ali, pastor. Ele entra, restaura o homem, entra no barco e vai embora. Foi por causa dele que ele veio em Gadara. Foi por causa de nós que ele desceu do céu. Foi por causa de você, foi por causa deste crente que assentou do teu lado que Jesus desceu do céu. Você já parou para pensar que por tua causa Jesus conheceu sentimentos que em toda a eternidade nunca conhecera? Jesus nunca soube o que era zombaria, Jesus nunca soube o que era angústia, Jesus nunca soube o que era vergonha, nada disso. Ele conheceu tudo isso por tua causa. Lá no Calvário ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele sangrou, ele foi esbofeteado, foi cuspido, passou tudo o que passou, veio a esta terra e não fez mais nada. Ele só veio a esta terra para resolver o problema da tua alma. A tua alma que antes ia para o inferno porque não tinha um Salvador, agora vai para o céu. Agora você tem um lugar preparado lá no céu para ti. Quem pode adorar ao nome de Jesus, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa extraordinária. Aleluia. Eu não tenho a minha vida por preciosa. O que eu preciso mesmo é anunciar o Evangelho. Se eu cumprir o meu ministério de proclamar o Evangelho, estou contente, estou feliz, estou realizado. É o que o tema dos irmãos estão dizendo, testemunhando do Evangelho da graça de Deus. Se você puder, mais uma vez, olhe para quem está do seu lado e diga: você foi escolhido para testemunhar. Preste atenção bastante na pergunta antes de levantar a mão. Quem de vocês, se Jesus pedisse para em Gadara escolher alguém para ser obreiro, escolheria o endemoniado que morava nos sepulcros? Tem alguém aqui? Eu escolhi qualquer outro, pastor, menos ele. E você, meu querido obreiro, ia escolher ele? Não. Nós somos escolhidos para proclamar o Evangelho da graça de Deus, igreja. Mas nós não merecíamos. Jesus foi bom demais contigo. Jesus foi bom demais comigo. Ficar lamentando porque não era merecedor não adianta. Nós temos que ter gratidão e cumprir fielmente aquilo que Deus colocou em nossa mão. O que me chama a atenção, igreja, é que Jesus diz para ele: vai e conta o que o Senhor lhe fez. Vai ter gente naquele dia que vai dizer para o Senhor: Senhor, poderia ter pregado mais, mas eu não sabia pregar. Só que Jesus não exige nada desse homem.
Ele diz: vai e conta o teu testemunho. Vai e conta o teu testemunho. Quem começa contando testemunho, irmão Carlos, começa a compreender que à medida que você vai contando testemunho, as pessoas que ouvem teu testemunho dizem: mas como Jesus é? Como é que ele faz? Aí você vê que você tem que entrar para a Bíblia e não tem mais jeito. Aí você começa a estudar. Aí você continua contando testemunho, agora já tem mais base. Até versículo você já sabe recitar. Conta teu testemunho. Conta teu testemunho. Ele vai e começa a contar o testemunho. Aleluia. Todos nós começamos contando testemunho. Hoje estamos no altar por aí pregando o Evangelho da graça de Deus. Alguns são professores mesmo sem nunca ter pensado em ser. Começa contando o teu testemunho. Começa contando o teu testemunho lá no teu trabalho, lá na escola, na faculdade. Começa contando o testemunho. Se tem uma coisa poderosa é o testemunho verdadeiro, genuíno. Principalmente para quem nos conhecia. Vai e conta a tua história. Jesus escolheu o gadareno, irmãos, porque ele queria chamar a atenção daquela cidade. Ele queria chamar a atenção daquela cidade. E ele disse: vai e testemunha. É por isso, irmão Carlos, que você ama tanto falar do Evangelho. É o mesmo que aconteceu com o gadareno. Porque Jesus, se você ler o texto, procurar fazer a interpretação ali, a exegese, a interpretação do texto com atenção, você vai ver que Jesus diz: vai e anuncia para os teus. Em Decápolis, em Gadara, na cidade que ele morava. Só que quando você vê ele testemunhando, ele não está testemunhando em Gadara. Ele está testemunhando em Decápolis. Aquela chama que Jesus acendeu, irmão Carlos, só multiplicou, aumentou. Jesus mandou ele pregar na cidade dele. Agora ele está pregando em Decápolis. Em Decápolis. Decápolis é um grupo de 10 cidades. Então ele está pregando em Gadara e em outras 9. Está pregando. Está testemunhando o Evangelho da graça de Deus na cidade dele e em mais 9 cidades. Está testemunhando da graça de Deus, do Evangelho. Eu imagino, irmãos, alguém que por alguma razão não pôde ir na reunião onde Jesus libertou ele. Alguém dizendo para o seu vizinho: meu amigo, você sabe o que aconteceu com um endemoniado que morava nos sepulcros? E o vizinho responde: o quê? Morreu? Assaltou alguém? O que é que ele fez? E alguém olha para ele e diz: eu não sei explicar muito bem, mas apareceu um pregador nos sepulcros, no cemitério, no lugar da morte. Apareceu um pregador diferente. E aquele pregador libertou aquele homem. Não sei te explicar direito, nunca vi nada igual. Aquele pregador libertou ele. Não é mais a mesma pessoa. Você não conhece mais ele. Já voltou a ter convívio com a família. Já está pregando para a família dele. Aleluia. Está vestido, está diferente, está limpo, está em paz, não grita mais. A única vez que ele levanta a voz é para dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. Eu vim aqui dizer para vocês, irmãos e irmãs, porque o Espírito de Deus me revela que algumas pessoas aqui, do núcleo de professores e professoras aqui, já disse para Deus que ano que vem vai desistir. Escute o que eu vou lhe dizer, porque é profético, irmã e irmão. E eu conheço só o irmão Carlos aqui
E eu não conheço mais nenhum professor aqui na igreja. Escute, Deus falou comigo que toda vez que o endemoniado gadareno olhava no espelho, ele já não se feria mais com pedras, ele já não se machucava mais, mas as cicatrizes ainda estavam ali, no rosto, nos braços. E toda vez que ele olhava no espelho, irmão Carlinhos, meu amigo, ele lembrava de onde Jesus tirou ele. E ele dizia: eu não posso parar de testemunhar do Evangelho. Você que já disse para Deus em oração, ou até já comunicou ao pastor, repense sua decisão. Porque você tem marcas, você tem cicatrizes de quem você era e de quem você é agora. De quem você foi e de quem Jesus está fazendo você ser. Então levanta a tua cabeça, coloca um sorriso nos teus lábios. Se tem uma coisa boa, é para uma professora de escola bíblica que cuidou de uma criança, ver que aquela criança cresceu e agora é um pregador do Evangelho. Se tem uma coisa boa para um professor de um grupo de jovens, é ver os seus jovens se transformando em um obreiro, casando na igreja, tendo seus filhos com sua esposa, assumindo o microfone, pegando a Bíblia na mão, levantando a Bíblia para cima e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. A tua recompensa vem do céu. A tua recompensa vem do céu. Aleluia. Urabacantaramahás. Uramagalamashuribicantaramahás. Eu sinto a glória de Deus aqui neste altar. Esteja de pé comigo, por favor. Posso ir contigo, Jesus? Posso ir contigo, Senhor? Não. Eu te libertei para você libertar. Posso ir contigo, Jesus? Não. Eu te dei vida para você dar vida. Posso ir embora daqui, Jesus? Não. Eu te livrei para você livrar. Eu te amei para você amar. Eu te abracei para você abraçar. Eu te estendi a mão para você estender também. Meu convite, com a permissão do pastor, nesta noite, é simples. Quem quer continuar testemunhando do Evangelho da graça de Deus? Jesus não está te pedindo uma linguagem rebuscada. Jesus não está te pedindo eloquência ou oratória. Isso aqui fica para quem ocupa o altar. Jesus libertou o gadareno para ele contar seu testemunho, pastor Sandro. Eu lhe pergunto, quem quer testemunhar o que Jesus fez na sua vida? Levante a mão e diga glória. Eu quero orar com você nessa noite. Não por você, eu quero orar com você. Oh, glória. Vem, eu quero orar pela tua vida. Você que levantou a mão. Conta o teu testemunho. Imaginem as crianças vendo, irmãos, o endemoniado gadareno restaurado. Imagine as crianças ouvindo ele contando o seu testemunho. Que coisa extraordinária, obreiros queridos. Aleluia. Oh, aleluia. Quanto mais você lembra quem você era e o que Jesus fez na tua vida, mais vontade de testemunhar do Evangelho você tem. Só quem lembra o que Jesus fez na sua vida, levante a mão.
Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Só quem lembra da onde Jesus lhe tirou, levante a mão e diga glória. Levante a mão e diga aleluia. Levante a sua mão para adorar. É um congresso de escola bíblica, mas nada nos impede de sermos dominados pela glória e pela presença de Deus. Já tem gente lembrando, irmão Carlos, do que Jesus fez na vida deles e delas. Já tem gente lembrando do lugar da morte onde Jesus lhe tirou. Se é verdade, levante a sua mão e dê glória. Se é verdade, levante a sua mão e diga aleluia. Olha o que Jesus está fazendo aqui entre os obreiros. Urabaganda, arabagara, xandarabagara, xarabá. Você que quer testemunhar do Evangelho, venha diante do altar, eu quero orar por ti. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Igreja querida de Araricá, escute o que Deus falou comigo enquanto eu orava essa semana. Escute. Deus falou comigo: avisa a minha igreja. Pastor José, olha o que Deus falou comigo. Ele disse: avisa a minha igreja que tem muita gente lá fora que está sofrendo tanto quanto eles já sofreram um dia. Jesus está procurando alguém para usar, Pastor Sandro. Jesus está procurando alguém para testemunhar. Jesus está procurando alguém para abraçar nossas crianças, os adolescentes, os jovens. Jesus está procurando. E essa noite eu sei que Ele está encontrando muitos corações neste santuário. Eu quero orar por todos os que querem continuar testemunhando do Evangelho. Eu quero aproveitar e deixar a porta aberta. Se alguém quiser se entregar completamente para este Jesus maravilhoso, levante a tua mão ao céu, eu quero ver onde você está. Se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, retornar à comunhão da igreja, à paz com Cristo, levante a tua mão, eu quero orar por você. Nós vamos orar nesta noite. Que coisa linda, irmãos, que Deus está fazendo. Nós vamos orar nesta noite. Pastor Sandro puder me ajudar e designar alguns obreiros para ajudá-la a abençoar os irmãos. Pastor, será que é possível o senhor orar pelos professores e professoras da escola bíblica? Todos os que são professores, vamos nos reunir aqui e o pastor vai abençoar vocês. Oh, que maravilha, Jesus. Sharai de canta, arabahara, bagara, 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 xandaraia. Xarabacanta, arabahara, bacala, bahara, bagala, bahaia. Pai, é no Teu nome que nós oramos neste momento, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, reunida neste santuário para glorificar o Teu nome. Não é preciso fazermos força, Pai, porque a Tua glória está aqui, Senhor. A Tua presença está neste altar, Senhor, neste momento. Há uma glória de Deus envolvendo o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Este missionário que o Senhor levantou para profetizar o Teu evangelho neste tempo. Ó Deus, eu sei que Tu estás nesta palavra, por isso eu não preciso fazer prova, mas eu creio, Senhor, que assim como Tu estás nesta palavra, Tu podes renovar as Tuas servas, Tu podes renovar os Teus servos, as Tuas obreiras, os Teus obreiros, Senhor. Cada professor e professora que vieram neste santuário esta noite, neste congresso, renova a força deles, Pai, revela diante deles a importância
importância do seu trabalho, revela diante deles a importância do seu labutara, que os frutos eles colherão lá na frente, Senhor. Verão pessoas que foram abalizadas por causa da vida deles, através da vida deles. Usa eles como instrumentos, Senhor. Inunda este santuário com a tua glória agora. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo agora, Senhor, para renovar, para consolar, para glorificar o seu nome, Senhor. Eu te peço, aonde há alguém que está trabalhando na tua seara, renova agora, enche do teu Espírito Santo esta noite. Abraça ele, Espírito de Deus, abraça ele, Espírito de Deus, agora, e glorifique o seu nome, glorifique o seu nome, glorifique o seu nome, glorifique o seu nome. Tudo é para a glória do teu nome, tudo é para a glória do teu nome. É o Senhor Deus. Eu queria que você desse um abraço em alguém, por favor, um abraço de amigo. Digno de louvor. Xarabacanta Arabahaia, Xuralabacanta Arabahaia. Jesus te libertou para você libertar, irmão Carlos. Não te esquece disso, irmão Carlos. Olha as marcas do teu passado. As marcas do teu passado servem de combustível para você continuar libertando vidas que eram como você eram. Levante a mão e diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Uma presença de Deus aqui neste santuário. Rabaganda, Rabahá. Oh, glória. É o Senhor Deus. Oh, glória. Oh, glória. Digno de Oh, glória. 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 Isso, irmã, dá liberdade para o Espírito de Deus te renovar. Te levanto, diz o Senhor, te faço subir mais um degrau em meu reino, porque tenho compromisso com a tua vida. Te uso da maneira que me apraz, é do teu jeito, é da maneira que te escolhi. Lembra, filho, de onde eu te tirei? Te libertei para libertares, te sarei para sarares, te curei para curares, e te levanto com poder e autoridade para fazer o que já te designei. Te levanto em um degrau a mais na minha obra, para que tu sejas meu instrumento neste lugar. Enquanto tu me glorifica o meu nome, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus e da tua família, eu cuido dela, filho. Descansa o teu coração, dorme em paz esta noite, porque eu estou cuidando de tudo para a minha glória, diz o Senhor. Quem pode glorificar a Deus, levante a mão por um momento e glorifique. Glorifique, irmãos, essa casa está cheia da glória de Deus. Glorifique, 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 glorifique a Deus esta noite. Eu te levo, filho meu. Eu te levo por esta cidade com muito poder, muita graça e muita autoridade. As resistências que enfrentastes desde que chegastes aqui, meu servo, eu estou permitindo ainda, para que tu vejas do que eu sou capaz de fazer. Todos os demônios que se levantaram desde o primeiro dia que você chegou neste santuário, dentro de 30 dias conta, porque eu começo a abrir o céu sobre esta cidade. Estou expulsando o demônio de morte deste lugar. Muita gente, meu servo, ouça com atenção o que te falo. Muita gente que estava no lugar
altar de morte como aquele gadareno, subindo e descendo os montes, não dormindo nem uma hora na madrugada. Filhos que suas mães têm orado, pais que seus filhos por eles têm orado, mas eles têm andado pelos montes angustiado de alma, sem paz como o gadareno. Muitos deles eu vou tirar do ambiente da morte e vou trazer para este altar e gerarei vida neles. E muitos deles, te prepara minha noiva para vê-los pregando o meu evangelho. Não desprezem ninguém que está lá na sarjeta, minha igreja. Não despreze ninguém que está debaixo das pontes. Não despreze ninguém que está dormindo nas paradas, porque eu visito esta cidade. Dentro de 30 dias começarei a visitar esta cidade, e este altar será testemunha do que faço. Procura te informar, meu servo, porque nas congregações deste campo haverá um reboliço espiritual, e muita gente que estava presa, invisível, será liberta para a minha glória, será liberta para a minha glória. Como prova de que sou eu que estou falando, eu abro o céu agora sobre este santuário e renovo muitos que estavam prostrados espiritualmente. Eu renovo agora, 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 eu renovo agora. Receba de Deus esta noite. Receba, 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 receba. Diga glória, diga aleluia. Fale mistérios com Deus, porque o céu está aberto agora sobre este santuário. Receba o que Deus te dá esta noite. Mas eu pensei, adore a Ele. eu sei que a minha vida, Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode adorar e glorificar a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Vem sentar, irmãos. Ele está aí, né? Ele está aí, né? Esse é o Espírito Santo. Este é o amado Espírito Santo. E Ele realmente vai inundar essa cidade, para a glória de Deus. Vocês creem? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus, então, pela vida de todos os irmãos que estão envolvidos nesse lindo trabalho. Irmão Samuel, nosso vice, ele junto com a sua família, irmã Dirle e as filhas, também irmão Carlos Couto, irmã Sol, e todos os professores, todos os irmãos que se envolvem no ensino. Irmãos, é uma bênção. Hoje vocês receberam uma injeção de ânimo dos céus, neste final de semana. Agora peguem essa injeção de ânimo e saiam distribuindo ela por aí, nos 4 cantos dessa cidade, ensinando, pregando, ensinando a palavra de Deus através das nossas escolas bíblicas e através de todo o ensino das classes que nós temos dentro deste departamento tão lindo da Escola Bíblica Dominical. Nos resta agradecer. Nós queremos ainda fazer um trabalho, irmãos. Em seguida já estaremos liberando vocês. Tenham paciência um pouquinho. Nós temos o irmão Daniel e a esposa. Daniel, e o nome dela me ajuda. Cauana, eu ia dizer Tauana. Quase, deu perto. A Tauana, né? Então, Cauana. Então, irmãos, esse casal aí, eles eram para ter sido recebidos por reconciliação na terça passada, na nossa ceia, mas o irmão Daniel trabalha, né? Então, ele estava trabalhando na terça e pediu para que nós apresentássemos ele hoje, a igreja, ele, a sua esposa, né? Eles já são
conhecidos de alguns irmãos daqui. Irmão Daniel é um músico por excelência, um tecladista, né? E temos a certeza que Deus vai usar o irmão Daniel e também vai usar a sua esposa aqui no nosso meio, no nosso campo de trabalho. E a gente está sempre precisando de músico, né, Márcio? Márcio e eu, junto com o irmão Vanderlei e o Márcio, que são os nossos coordenadores e superintendentes da música. E a gente está sempre precisando, né? E músico, irmãos, eles são uma bênção dentro da casa do Senhor. E a gente sempre precisa cuidar dos músicos. Tem muita gente que não compreende os músicos. E eu sempre digo, quem tem que tratar com os músicos é o pastor e a superintendência da música. Nós que cuidamos deles, porque eles estão sob também nossos cuidados, porque às vezes alguma coisa que precisa acertar, melhorar, ou a gente dá uma palavra, é a gente que tem que dar para vocês, para que todos vocês cresçam e a nossa igreja tenha qualidade, porque a música é um ambiente muito atacado. E nós louvamos a Deus, que o diabo perdeu esse direito de adorar a Deus com a música, mas o Senhor deu à igreja. E quando Deus nos dá músico, nós somos muito gratos e adoramos ao nome dele.